queridos irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez juntos para prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Creio que de uma forma toda especial Deus quer falar ao seu coração nessa manhã. Esteja aí, meus queridos irmãos, atentos à nossa programação, à programação da nossa igreja, agora toda online, toda via internet. Então eu quero convidar você, culto de quarta-feira, nós estaremos transmitindo uma live pelo Facebook. Então essa é a nossa via de transmissão nos cultos de quarta, via Facebook, a partir das 19 horas. E no domingo pela manhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo sistema, nós estaremos transmitindo pelo YouTube uma live a partir das 9 horas da manhã e no domingo à noite, no culto da noite, às 19 horas. Então fique atento aos nossos horários, então já se programe um pouco antes, já fique pronto para acompanhar a nossa programação no horário, ok? Estaremos começando às 19 horas hoje à noite e agora às 9 horas, como estamos iniciando agora. Eu tenho também um recado para você que é membro da igreja, você que faz parte da membresia e faz parte da Igreja Batista Monte Sinai. Eu quero desafiar você a, nesse tempo de crise, nesse tempo difícil que temos enfrentado, permanecer fiel ao Senhor no que diz respeito aos dízimos e ofertas. É muito importante, querido, você realmente manter a sua fidelidade nos tempos difíceis. A palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que devemos honrar ao Senhor. Honre ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então é uma questão de honra. Mesmo em tempos difíceis, nós precisamos manter a nossa fidelidade para com Deus. E existe uma promessa do Senhor para aqueles que verdadeiramente têm mantido-se fiel ao Senhor, entregando suas ofertas, seus dízimos. E se encherão os celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, queridos, permaneça fiel. Temos colocado aí, vamos colocar para você na descrição a nossa conta, a conta corrente da nossa igreja. Você também pode entrar em contato com os nossos tesoureiros. Os irmãos sabem muito bem quem é, o irmão Hélio e a irmã Aureli, e eles estarão indo fazer a coleta do seu dízimo e da sua oferta, se assim você o desejar. Então, convido você a realmente entregar aquilo que pertence ao Senhor. Queridos, vamos continuar o nosso culto dessa manhã. Queremos louvar o Senhor, um Deus maravilhoso, um Deus que realmente tem se mostrado fiel para conosco todos os dias. Aí mesmo, no jeito que você está sentado no seu sofá ou de pé, louve ao Senhor nessa manhã junto comigo. Amém. O nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Você crê nisso? Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre
força e refúgio é o Senhor, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e já os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém, queridos. As promessas do Senhor sobre a minha, sobre a tua vida, de fato, elas são incomparáveis. Nada se compara às promessas que o Senhor tem para a sua vida, às promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos em tua santa e bendita presença nesse instante e oramos, Deus, para que de uma forma toda especial o Senhor venha falar aos nossos corações, venha falar às nossas vidas, venha nos trazer, ó Deus, a paz que tanto necessitamos, que ansiamos, que, ó Pai, necessitamos desses dias, Senhor. Deus, toma em tuas mãos a vida da tua igreja, do teu povo, de cada lar, ó Deus, aqui representado, Senhor, nessa manhã, assistindo, Senhor, essa live. Eu oro para que o Senhor venha, de uma forma toda especial, suprir, ó Deus, as necessidades física, emocional, espiritual. Ó Deus amado, tem misericórdia, Senhor, e que em nome de Jesus, cada um dos teus filhos, ó Deus, possa receber do teu cuidado nesse dia, da tua proteção, da tua provisão, ó Deus amado, da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e oramos para que o teu cuidado seja constante sobre a vida do teu povo, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal e guarda a nossa casa, a nossa parentela. Sustenta, Senhor, aqueles que têm passado por dificuldades financeiras, na saúde, ó Deus, nas emoções. Toma em tuas mãos e nessa manhã que o refrigério e o bálsamo do Senhor esteja sobre o coração de cada um dos teus filhos. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolado
em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Bem, meus queridos irmãos, depois de um louvor desse abençoado, nós queremos compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nessa manhã. O louvor que acabamos de ouvir, confiando no Senhor, confiar sempre no Senhor, que possamos seguir o nosso caminho conforme ouvimos, confiando sempre no Senhor, confiando no seu amor, confiando na sua graça, na sua fidelidade. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nessa manhã, uma palavra que eu creio que vai falar profundamente com você. Está lá no livro de Números. Convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo, lá no livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Estaremos refletindo a partir do versículo 26. Então, não é porque você está em casa que você não vai esfolhar sua Bíblia. Então pega a sua Bíblia aí, dá tempo ainda. Estaremos refletindo nesse texto, nessa passagem de Números capítulo 13, a partir do versículo 26. Amém? Números capítulo 13, do 26 em diante. Estarei fazendo a leitura, você pode acompanhar em sua Bíblia aí. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tomando, deram-lhes contas a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-los em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Queridos, eu quero compartilhar um tema com você nessa manhã: quebrando os pensamentos negativos. Quebrando os pensamentos negativos, quebrando uma mentalidade de escassez e de negatividade. Meus queridos, é isso que nós nesses últimos dias precisamos de uma forma veemente buscar fazer. Nós precisamos buscar quebrar todo pensamento negativo, toda mentalidade de escassez. Sabe por quê, meus queridos? Porque tudo isso é altamente contagioso. Essa mentalidade do negativismo e de escassez, ela é altamente contagioso. Ele chega a ser pior que o coronavírus. Um pensamento negativo, um pensamento de escassez, realmente é algo que é contagioso. Às vezes nós estamos preocupados, com toda essa situação. Muitos estão preocupados, mas todo pensamento negativista em cima disso ainda pode ser mais contagioso que o próprio vírus. Então, queridos, precisamos rever os nossos conceitos, rever como que anda o nosso coração, como que andam os nossos pensamentos diante dos dias que temos vivido, O relatório, meus queridos, pessimista de 10 espias que foram avaliar a terra pôde influenciar toda uma nação de forma negativa. O relatório de 10 homens que foi junto com Josué e Caleb, negativo, pessimista, influenciou toda uma geração. Queridos, vocês precisam ter consciência disso, de que todo um povo, de que toda uma geração se perdeu no deserto, porque foram contaminados
com pensamentos negativos e pessimistas. Por isso, nessa manhã eu quero compartilhar esse tema com você, quebrando os pensamentos negativos e uma mentalidade de escassez. É isso que nós precisamos. Vamos ver o que diz lá o versículo de 1 a 4 do próximo capítulo, do capítulo 14. Então fala assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para que caiamos à espada, e para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Irmãos, nós vimos ali que no versículo 26 ao 33, eles chegaram com uma prova. Eles chegaram ali com prova de que os frutos da terra eram bons. Eles chegaram, mostraram os cachos de uvas, mostraram a produção que havia naquela terra, que realmente a terra era boa. Mas isso não foi suficiente. O pensamento negativo e o pensamento de escassez e pessimista dos outros 10 espias foi suficiente para contaminar toda aquela nação, para fazer com que todo aquele povo murmurasse e desejasse voltar atrás. Meus queridos, por isso que eu disse logo no início que o pensamento negativo, que o pensamento de escassez, ele é contagiante. E quantas pessoas estão sendo contagiadas nesses últimos dias, não apenas pelo vírus, mas por esse pensamento de caos. Nós temos consciência, sim, temos consciência de toda a situação que temos enfrentado, mas não podemos deixar que o pensamento de escassez, que o pensamento de caos domine os nossos corações, domine as nossas vidas. Amém, queridos? Queridos, quando as pessoas passam a ter uma mentalidade de escassez, acontece o que nós temos visto aí em muitos lugares. Pessoas até mesmo sem necessidade, indo aos supermercados aí e comprando o que não precisa às vezes. Uma mentalidade de caos, uma mentalidade negativa, totalmente contagiosa. E quantas pessoas estão sendo contagiadas nesses últimos dias com esse tipo de mentalidade? E eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, querido, que não é necessário você ser contaminado com essa mentalidade, com esses pensamentos negativos, com esses pensamentos de escassez nesses últimos dias, porque nós temos um Deus conosco, um Deus que luta por nós, um Deus presente. Amém, queridos? E nessa manhã, de acordo com a experiência de Josué e Caleb, nós iremos aprender um pouco sobre como quebrar essa mentalidade negativa, como quebrar todo esse pessimismo, toda essa mentalidade de escassez. É possível quebrar isso. Você crê nisso? Se talvez seus pensamentos, a sua mentalidade está sendo contaminada dessa forma, nessa manhã eu quero desafiar você, à luz da palavra de Deus, a quebrar essa mentalidade de derrota, de escassez, de negativismo, à luz da palavra de Deus, baseado aí na experiência de Josué e Caleb. O que esses homens que tinham uma mentalidade diferenciada, uma mentalidade de abundância, eles nos ensinam nos dias de hoje. É o que nós iremos ver. Eu quero dizer para você nessa manhã, presta bem atenção nessa palavra, que para quebrar a mentalidade negativa, de negativismo e de derrota, em primeiro lugar você precisa tomar posse da promessa do Senhor. Tome posse. Existia uma promessa do Senhor para aquele povo, existia uma promessa de Deus para aquela nação, mas naquele exato momento eles não quiseram tomar posse da promessa de Deus.
Por isso, em nome de Jesus, se você quer quebrar toda mentalidade negativa e de derrota, nessa manhã comece a tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Capítulo 13, no versículo 30 do nosso texto lá, fala assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Queridos, tomar posse da promessa de Deus, era essa a visão que havia no coração de Josué e Caleb. Tomar posse, subamos e possuamos, porque é uma terra que foi prometida, que é uma terra que realmente foi prometida, e nós iremos prevalecer. Essa terra foi prometida e nós iremos tomar posse dessa terra. Na palavra de Deus, querido, só para você ter uma ideia, existe cerca de 365 promessas de Deus para a sua vida. E eu creio que se você tomar posse de cada uma dessas promessas que a palavra do Senhor tem, isso vai fazer toda a diferença para que você vença essa mentalidade que está sendo aí propagada. Se você quer vencer a mentalidade da derrota, a mentalidade dos pensamentos de escassez e de negativismo, há uma necessidade urgente de você começar a tomar posse da palavra de Deus, das promessas de Deus para a sua vida. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, há uma promessa do Senhor para você nessa manhã. A palavra de Deus fala que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém, queridos? E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. É uma promessa da palavra do Senhor para os dias de hoje. Se você está cultivando uma mentalidade de escassez, uma mentalidade negativa, queridos, tome posse dessa palavra sobre a sua vida nessa manhã, de que o nosso Deus, o Deus a que servimos, suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa é uma promessa. Toma posse dessa promessa nessa manhã. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 39, a palavra de Deus tem uma promessa clara para nós, de que nada nos separará do amor de Deus. Deus é amor, e nada vai separar as nossas vidas desse amor. Não é o caos instaurado, não é a situação em que vivemos que vai te separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Por isso, tome posse dessa palavra nessa manhã, de que Deus é contigo, de que Ele te ama e de que Ele quer abençoar a sua vida. Na Isaías capítulo 40, Isaías 40, versículo 29, Isaías 40, versículo 29, a palavra do Senhor fala assim: Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele dá força ao cansado. Se você nessa manhã se sente cansado, sente que o seu vigor, que as suas forças se foram, chega no Senhor. É uma promessa de que Ele dá força ao cansado. A Bíblia fala que os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É uma promessa. Se você espera no Senhor, se você realmente espera no Senhor, tome posse dessa promessa, de que Ele vai renovar as suas forças. Amém, queridos? Queridos, essa é a primeira questão que nós vimos aqui nessa manhã, o primeiro princípio para quebrar a mentalidade negativa e de derrota.
O segundo princípio, para que você possa quebrar uma mentalidade negativa e de derrota: viva uma vida correta diante do Senhor. Às vezes os seus pensamentos são pessimistas, porque muitas vezes você chega e olha para você e você fala: eu não mereço, porque você conhece o seu coração, você conhece os seus pecados, você conhece suas falhas. E quando você conhece os seus pecados e as suas falhas, você vai começar a nutrir pensamentos negativos. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Porque muitas vezes, quando você vive uma vida que não é correta diante do Senhor, a tendência da pessoa é viver alimentando o pessimismo, porque ela não tem andado em conserto diante de Deus. O versículo 14, lá do nosso texto de Números, abra sua Bíblia lá novamente em Números capítulo 14, o versículo 7 ao 9 fala assim: então somente, do versículo 7 ao 9, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Olha só um parecer aí super positivo. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará essa terra, a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Amados irmãos, se o Senhor se agradar de nós, é com essa mentalidade que você vai quebrar todo o negativismo, sabendo que o Senhor tem se agradado de você, sabendo que o Senhor se agrada das suas ações, sabendo que o Senhor olha para você e vê que verdadeiramente você tem vivido uma vida correta diante do Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, foi justamente essa a palavra, então nos porá nessa terra e nos dará essa terra, terra que mana leite e mel. Por isso, querido, se você quer quebrar toda a mentalidade de pessimismo, viva uma vida correta, porque se o Senhor verdadeiramente se agradar de você, você vai ter convicção de que Ele vai abençoar, de que as portas irão se abrir e de que tudo que você tem vivido é passageiro e vai passar, e logo em breve você vai desfrutar realmente de uma terra, de algo maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. A palavra do Senhor nos fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É algo maravilhoso que Deus tem preparado para você. Por isso, querido, pense nisso. Viva uma vida correta diante do Senhor, porque Ele tem preparado grandes bênçãos para você viver em sua vida. Amém, queridos? E toda mentalidade de derrota, de pessimismo, de escassez, ela cai por terra quando verdadeiramente você tem a consciência de que você tem andado em conserto diante de Deus. Sabe por quê? Porque quando você vive uma vida correta diante de Deus, não existe nem um tipo de acusação de Satanás para paralisar a sua vida e para trazer derrota e para fazer com que você se enfraqueça. Satanás não pode te acusar, ele é o acusador. E quando você vive essa vida correta diante do Senhor, Ele não tem com que acusar você. Amém, queridos? Então busque viver essa vida, uma vida correta diante do Senhor. Amém? E para quebrar toda a mentalidade negativa e de derrota, confie sempre no poder de Deus. No poder de Deus. No versículo 9, capítulo 14, fala assim:
Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão, e retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Quando você tem convicção de que o Senhor é contigo, e quando você tem convicção do poder de Deus, não tem o que temer, não tem o que você ficar com medo, não que tem o que dar errado, porque o Senhor é contigo. Se você confia no poder de Deus, não tem por que haver pensamentos negativos. Se você verdadeiramente confia no poder de Deus, você não vai ficar nutrindo pensamentos de derrota, pensamentos de escassez, porque você confia no poder de Deus. Você confia que Deus é maior que todas as circunstâncias. Amém, queridos? E eu quero dizer para você nessa manhã: haja o que houver, confie no poder e na força do Senhor, porque, meus queridos, isso é fundamental para que você possa anular todo pensamento negativo e de derrota. Continue crendo na força, continue crendo no poder de Deus, continue crendo que Deus é maior que todas as circunstâncias, que todos os problemas, que toda situação que você tem enfrentado. Ele é maior. E quando você passa a confiar só na força humana, só no natural, isso sempre vai levar você a ter uma visão pessimista e negativa de tudo. Eu confio nos fatos, eu confio nos laudos, eu confio nas estatísticas, eu confio nisso. Você não pode confiar só nessas coisas, apenas nessas coisas. É claro que você tem que ser cauteloso, mas quando você confia apenas na força humana, você vai, com certeza, ser levado a um pensamento, a ter uma visão pessimista de tudo que temos enfrentado. Confie no poder de Deus, confie que Deus é maravilhoso, poderoso para destruir todas essas barreiras, todas essas circunstâncias que temos enfrentado nos últimos dias. Eu não sou de falar de política em púlpito, eu não sou de falar de política quando prego nesse sentido, mas eu não posso deixar de falar de uma autoridade super importante para nós, que é o nosso prefeito Marquinhos, né? Uma das lives que eu vi ele fazendo, ele exaltou a Deus, ele glorificou a Deus, ele falou o quanto ele cria no poder de Deus para a gente vencer toda essa situação que temos vivido. Ele tem sido super cauteloso em relação às circunstâncias, mas ele não deixou de frisar que existe um Deus e que nós temos que ter fé, que nós podemos confiar que a nossa cidade, ela não vai ser realmente não vai entrar num caos como as outras. E eu creio nessa palavra, eu creio, nós temos sim que olhar para as circunstâncias, sim, olhar para toda essa situação com cautela, mas não podemos deixar de crer no poder de Deus, que vai realmente trazer livramento para nós e para as nossas famílias. Amém, queridos? Não podemos deixar que o caos realmente venha trazer pensamentos negativos sobre a sua vida. Mas quando nós olhamos, meus queridos, se você passar a olhar para o poder de Deus e confiar e ter fé, a sua mentalidade vai mudar. Amém, queridos? Passe a crer, passe a confiar de verdade mesmo no poder de Deus, para que você tenha uma mentalidade diferenciada. Meus queridos, isso acontece porque nós passamos a exercer, temos uma mentalidade diferenciada, que passamos a exercer a nossa fé diante das circunstâncias. É isso que temos que fazer: exercitar, pôr em prática a nossa fé diante da situação que temos vivido. Quero compartilhar rapidamente um versículo com você que está lá em Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus olhou para eles: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quando cremos no poder de Deus, para o homem pode ser algo impossível, mas quando cremos no poder de Deus,
todas as coisas são possíveis. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, fala assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança por meio do poder do Espírito Santo. Amém? Que o Deus de paz e o Deus de esperança os encham de toda alegria e paz, para que através da sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo meio do poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Que Deus realmente venha levar você a ter esses pensamentos, a mudar a sua mentalidade diante daquilo que temos visto nos últimos dias. Continue crendo, sempre creia no poder de Deus, que o poder de Deus está acima de toda circunstância. Quebre essa mentalidade. Se em seu coração existe uma mentalidade negativa hoje, se em sua vida existe esse tipo de mentalidade, comece a quebrar essa mentalidade de derrota, tomando posse do que? Das promessas de Deus, vivendo uma vida correta diante do Senhor e confiando sempre no poder de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe e que essa palavra venha realmente fortalecer o seu coração nesses dias. Você possa continuar crendo no poder de Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que Deus possa realmente continuar falando ao seu coração em todo o restante desse belo dia de domingo. Que Deus abençoe você, que Deus realmente possa fortalecer o seu coração, mudando a sua mentalidade. Se há um tipo de mentalidade negativa e pessimista, que através dessa palavra o Senhor possa mudar essa mentalidade que você tem pensado. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.